Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Lucas capítulo 18, versículo 15. Diz assim, ó: Jesus abençoa as crianças. Jesus estava, meus irmãos, ele estava com a multidão, né? Aonde Jesus ia, a multidão estava. E chegar num certo momento em que Jesus estava ali falando as parábolas, ensinando para o povo, e chegou o momento aonde no versículo 15 diz assim, ó: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Meus irmãos, tenta imaginar a cena, ó, tenta imaginar a cena. Jesus está lá, uma multidão, muitas pessoas. E aonde há muitas pessoas, provavelmente teriam pais, né, mães, enfim, tios, vó, vô. Então, aonde tem muita gente, provavelmente teria muitas crianças. Então chega uma hora, uma parte em que os pais provavelmente pediu ao Senhor que tocasse nas crianças e abençoasse, né? Tá lá em Marcos e Mateus também fala sobre isso. Então imagina a cena, meus irmãos, muitas crianças indo até Jesus. Os discípulos ficaram meio que preocupados, né? Querendo repreender, porque era uma multidão de crianças também. Não era uma, duas crianças, era muitas crianças, meus irmãos. Eu acredito que era muitas crianças. E os discípulos começaram a repreender. Aí no versículo 16 diz assim, ó: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis. Então, quando os discípulos começaram a repreender as crianças, pedindo para que voltasse, né? Porque é isso que está acontecendo aqui, pedindo para que voltasse, não se aproximassem, embaraçando as crianças, constrangendo, né? Eu não sei, meus irmãos, deixa eu tentar fazer com que você imagine a situação. Imagine você estar num lugar, né? Você está num ambiente, está lá, numa denominação, vamos lá. Você está numa denominação e ali tem a palavra, ali tem a oração. Aí tem uma criança chorando, uma criança, sabe, criança normal. E ela começa ali, entre aspas, a atrapalhar, entre aspas, tá, meus irmãos? Porque é criança, criança é criança. Começa a falar alto, começa a chorar, enfim. E começa a surgir pessoas, chegam perto e falam, ó, pega seu filho, vai lá para fora. Ó, tá atrapalhando o culto, tá atrapalhando a palavra, e pede para o pai, né, para sair, ou então fala na frente de uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, e tá constrangendo. Você tá compreendendo? Tá constrangendo. Só que a mãe, ela tá ali para ouvir a palavra. Aquelas crianças não estavam sozinhas, meus irmãos. Aquelas crianças não estavam sozinhas. Tinham seus pais ali, tinham pessoas ali que elas estavam ali por causa dos pais também. E quando aquelas crianças eram constrangidas, com certeza os pais também se sentiam assim. Então, às vezes, falta muita sensibilidade para muitos lugares, né? Muitas pessoas que estão ali falando, ou muitos, como é que eu posso falar para não ofender ninguém, né? Muitas pessoas têm títulos e cargos. Chega ao ponto de, não, ó, vai para lá, tá atrapalhando o culto, tá atrapalhando a palavra, sabe, meus irmãos? E infelizmente a criança às vezes está chorando, está passando mal. É a criança, né? Constrangendo a criança. Então, quando Jesus percebeu que aquelas crianças estavam sendo constrangidas, os pais também, né? Porque olha a alegria do pai, olha a alegria da família. Vai lá até Jesus, Jesus vai tocar em você. Jesus, toca aqui no meu filho. E tá as pessoas, não, toca, não vem para cá não.
não toca nele não. Sabe, meus irmãos? Você que está feliz por seu filho chegar até Jesus, você fica até chateado, fica até triste. Então, quando Jesus percebe que poderia acontecer ali uma tristeza, poderia acontecer ali das pessoas, das próprias crianças sentirem constrangidas, ele ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber, presta atenção, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Meus irmãos, o que eu mais vejo, tenho ouvido também, tenho escutado, muitas pessoas que querem entrar no reino dos céus. Muitas pessoas, Senhor, volta logo. Eu quero subir. Eu quero ir, como falam, eu quero ir para casa. Eu quero ir para a casa do Pai. Sabe? Muitas pessoas querem. Todos querem, meus irmãos. Ainda mais aí diante dessas guerras aí que está acontecendo, diante de tudo que está acontecendo, perseguições. Muitas pessoas querem, sabe, entrar no reino de Deus, querem morar com o Senhor. Não, eu quero ir para minha casa, eu quero voltar para Cristo. Enfim, fala um monte de coisa. Só que Jesus, ele está sendo bem específico. Ele está falando que para entrar, nós temos que receber o reino de Deus. O que Jesus pregava ali naquele momento? O reino de Deus. Ele não pregava ali o reino de Deus? Salvação, libertação. É isso que ele estava pregando. E quando as pessoas recebem o reino de Deus, a palavra, como uma criança, de maneira alguma entrará nela. Se não receber como uma criança, não entra nela. E o que uma criança é, meus irmãos? É igual, por exemplo, você vê ali, constranger as crianças, mas com certeza os discípulos falavam alguma coisa. Não vai passar. De repente alguma criança ficou triste, mas quando Jesus falou, pode vir, com certeza a alegria voltou. Com certeza a alegria para aquela criança voltou. Então a criança rapidamente esqueceu da bronca que levou, sabe? Da chamada de atenção que levou ali dos discípulos e se alegrou porque pôde estar com Jesus. Então, meus irmãos, ser como uma criança hoje em dia é muito difícil. É muito difícil porque nós guardamos mágoas, tristezas, ficamos decepcionados e aquilo acaba corroendo o coração. E aquilo acaba estando no nosso coração. Não agimos como uma criança que esquecemos. Que logo, quando vem algo acontecer na nossa vida, a gente fica triste, chateado, mas ao invés de esquecer e seguir em frente, a gente acaba corroendo e deixando aquilo habitar no nosso coração. Então, ser uma criança hoje, receber a palavra de Deus como uma criança é muito difícil, porque tem muitas pessoas maliciosas, meus irmãos. Existem muitas pessoas maliciosas. Quando a pessoa vai ouvir uma palavra, ouvir uma pregação, ela já imagina, isso eu já ouvi, eu já estou imaginando o que vai ser, sabe? Existe a malícia, ela toma conta na vida da pessoa. Tem pessoas que elas não abrem o coração. Jesus estava falando ali sobre a parábola do fariseu, né? Onde ele falava, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como fulano, como Beltrano, eu não sou como eles, pecadores, eu faço isso, eu falo aquilo outro, eu jejuo, eu me consagro, enfim. Essa pessoa, meus irmãos, essa pessoa que está agindo desse jeito aqui, esse fariseu aqui, tu acha que ele está agindo como uma criança? Tu acha que uma pessoa que fica agindo dessa maneira, ela age como uma criança? Uma pessoa que deseja o mal, que arma cilada, uma pessoa que fica, sabe, meus irmãos, querendo pagar o mal com o mal, pessoas que não lutam para ter os seus pecados perdoados, pessoas que não lutam para ter o seu coração limpo. Será que essa pessoa entra no reino dos céus? Porque muitos, meus irmãos, muitos querem entrar, muitos querem ser salvos, ainda mais hoje. É por isso que eu estou falando.
Querer ser salvo, meus irmãos, todo mundo quer. Mas entrar é difícil. Todo mundo quer, meus irmãos. Sabe? Eu sei que é uma palavra meio dura, né? Uma palavra, pastor, poderia falar outra coisa, poderia profetizar um milagre aí, pastor. Profetiza uma vitória, pastor, uma bênção. Meus irmãos, mas, sabe? Hoje é o dia das crianças, né? Um dia onde muitas pessoas estão fazendo festa, talvez na bagunça, né? Às vezes é dia das crianças, tem que ser o dia da criança, mas é o dia dos adultos. É ou não é verdade? Dia da criança tem que ser dia de criança, tem que ser o dia de brincar, se divertir, dar presente para a criança, fazer algo que a criança queira e não o dia do adulto. Aí a música é pro adulto, sabe? A diversão é pro adulto e a criança fica ali, ó, sabe? Aí o churrasco para a criança, a criança quer saber de churrasco. Criança quer brincar, quer ser feliz. Criança, ela quer se divertir. É criança, meus irmãos. Criança não está preocupada com contas. Criança não está preocupada com mágoa, com tristeza, com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão armando contra ela. Não, a criança quer brincar, quer se divertir. É criança. Por isso que para entrar no reino de Deus e receber o reino de Deus, eu tenho que ser como uma criança, meus irmãos. Não é atitude de criança, porque o que mais tem são adultos com atitude de criança. Não quer responsabilidade, não quer compromisso, não assume os seus erros. Pessoas que de repente tomam uma atitude errada, de repente está toda enrolada, cheia de dívida e não quer assumir que a culpa é dela, que precisa tomar uma atitude, a culpa é dele, que precisa se organizar, precisa cortar gastos, parar de gastar muito, sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Então tem muitos que agem como uma criança, né, nesse sentido. Não assume as suas responsabilidades, não assume os seus compromissos. Aí age como uma criança. Não, vou me divertir, vou brincar, não tô nem aí pra nada, tô nem aí pra nada. Não, meus irmãos. Ser como criança não é ter atitudes de criança. É o teu coração como criança. É receber como criança. É reconhecer que nada somos sem o Senhor. Uma criança, quando está chorando, ela busca quem? O pai, a mãe, o colo da mãe, o colo do pai. Você está entendendo? Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas elas agem como criança, atitudes de criança. Que quando estão tristes, chateados e aborrecidos, ou quando algo dá errado na vida dela, na vida dele, começa a chorar, se joga no chão, começa a bater pé, e começa a reclamar, eu não quero, e minha vida. Já viu crianças assim? Criança que vai no mercado, às vezes você mãe, você pai, não pode comprar alguma coisa, e a criança se joga no chão, começa a gritar, começa a chorar. Essas atitudes que muitos adultos estão tendo, muitos cristãos estão tendo, muitas pessoas estão tendo, porque ainda não recebeu a vitória, porque a porta não se abriu, porque não aconteceu a bênção, aí está se jogando no chão revoltado e gritando de cara amarrada, revoltado com Deus. Não quero mais saber, não quero mais orar, não quero mais saber de nada. Atitudes de criança. É diferente de ser como uma criança. Uma criança que tem um coração, meus irmãos, sabe? Que rapidamente esquece. Coloca de castigo. Você já colocou teu filho de castigo? Tua filha? Teu neto? Aí você vem assim, vem cá, dá um abraço na mamãe, dá um abraço no papai, dá um abraço no vovô aqui, vem cá. Aí ele vem sorrindo, dá um abraço. É assim, meus irmãos. Nós guardamos muita mágoa. Nós somos, talvez, às vezes, vingativos, querendo ver o mal do outro. É igual muitas pessoas, elas oram, sabe? Elas oram pelas outras pessoas, mas desejam o mal para o outro. Desejam o mal. Pessoas que estão na determinada religião ou denominação, orando, né? Senhor, abençoa aqueles que estão perdidos, aqueles que estão afastados, mas não fala com outro irmão de outra denominação. Ué, qual é a diferença? Você está entendendo? Pessoas que oram por Israel, pessoas que oram pelas crianças, oram por aquele povo que está sofrendo, né? Dos dois lados, tá, meus irmãos? É dos dois lados.
Tem erros de um lado, tem erros do outro, tem fanático de um lado, tem fanático do outro, tem crianças de um lado, tem crianças do outro. Então ora por Israel, ora por aquele povo que está tão longe, mas não ora pelo irmão que é vizinho dela, vizinho dele, porque é de outra religião ou é de outra denominação. Será que essa pessoa que fala e que afirma e bate o pé e fala, eu vou subir, eu vou morar com Deus, eu vou ser salvo, mas Jesus está falando aqui, Jesus está falando, meus irmãos, se não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, o que é de maneira alguma? Não tem para onde correr, não tem argumento. Ah, mas eu era uma pessoa boa. Ah, mas pastor, porque eu estava chateado. Ah, Jesus, é porque eu estava triste. Ah, porque eu estava aborrecido. É porque armaram contra mim. É porque desejaram o meu mal. Meus irmãos, de maneira alguma, não tem conversa, não tem história. É muito séria. Às vezes a pessoa pensa que é brincadeira. Ela acha que vai para o céu, né? Como diz, né? Ah, eu vou para o céu, eu vou para casa, eu vou. Um monte de coisa aí que a pessoa fala, não, não, Jesus vai me arrebatar a qualquer momento aí, porque. Por quê? Porque ela acredita, só isso. Só porque a pessoa acredita. Não, eu creio que Jesus vai me arrebatar, eu creio que eu vou para o céu. Só porque ela acredita? Não. Porque tem um monte de gente que não acredita em Deus, é verdade? Tem um monte de gente que acredita que Jesus não existe. E aí? Acreditar ou não, meus irmãos, não faz diferença. Tem um monte de gente que acredita e não acredita. E quando você acredita em algo, não é só acreditar, eu sou uma pessoa boa e eu vou para o céu. Não é isso, meus irmãos. É ser como uma criança. É ter um coração como criança. É receber como uma criança. Ainda que te prejudiquem, ainda que armem contra você, ainda que na sua própria família ali, ó, diante de algumas coisas que acontecem, você fica triste, você, sabe, fica magoado. Eu não estou falando só isso não, eu estou falando de tudo, meus irmãos. De tudo. A malícia, infelizmente, ela tomou conta de muitas pessoas. Existe malícia, sabe? Existe malícia na vida daqueles que frequentam religião, denominação, de líderes, de pessoas que têm cargos e títulos. Existe a malícia. Existe a malícia. Muitos líderes já têm a malícia para pregar, malícia para falar certas coisas, porque o intuito deles, no final de tudo, é ter vantagem, né, financeiramente na vida das pessoas. Então, sabe, existe a malícia, existe a maneira, vamos fazer uma campanha assim, vamos fazer uma campanha de, sabe, mas no fundo existe uma malícia para que haja uma recompensa financeiramente. Você está entendendo, meus irmãos? Isso é malícia, isso não é ser como uma criança. Às vezes a pessoa ajuda alguém, mas ajuda na intenção de, ó, eu vou te ajudar aqui, vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar um alimento, vamos tirar uma foto aqui? Vamos filmar, olha. Está entendendo, meus irmãos? Isso é ser como uma criança? É ser como uma criança? Então muitos pensam que vão entrar no reino de Deus porque porque fazem alguma coisa. É porque tem algumas atitudes. Não, meus irmãos, temos que ser. Se você ajuda alguém, amém. Se você socorre alguém, amém. Mas quando a gente tenta mostrar, não, meus irmãos, quem é malicioso é o homem, é o adulto, é a pessoa já vivido, você está entendendo? A criança não, a criança quer brincar, quer se divertir, a criança quer ser criança. Ela não quer saber se estão falando mal dela, sabe, meus irmãos? A criança é pura, como diz ali, do perfeito, né, do coração das crianças, do peito das crianças, o verdadeiro louvor. O louvor ali vem das crianças, ali um coração puro, pensamento puro, a mente pura. Aí eu te pergunto, meu irmão, só para a gente orar, será que a nossa mente, ela está com os pensamentos bons? A Bíblia fala que de tudo que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar nas coisas lá do alto. Será que a gente tem pensado, nós temos pensado na coisa lá do alto? Você está entendendo? Será que estamos muito revoltados, maliciosos, preocupados com tanta coisa desse mundo e esquecemos de ser como uma criança para Deus? De recebê-lo, de adorá-lo, de estar no braço do Pai, de buscar Ele.
Tem muitas pessoas que vão até o Senhor porque precisam de algo, porque precisam de alguma coisa, não porque necessita dele, não porque, Senhor, eu gosto de estar, eu amo estar na tua presença. Eu não estou falando de denominação, religião não, tá? Eu estou falando de Deus, meus irmãos, de você estar com Deus, viver para Deus e tirar e tentar remover do teu coração essas coisas que não prestam. Tanto é que mais adiante, né? Mais adiante fala sobre o jovem rico. Depois você lê em casa, ó, nós estamos lendo aqui, ó, Lucas capítulo 18, né, no versículo 15 ao 17. Fala sobre que Jesus abençoa as crianças. Mas depois você pode ler o capítulo 18 todinho. Então depois, logo disso, depois fala do jovem rico que queria herdar o reino dos céus. Ele queria ser salvo, né? Aí Jesus fala, você observa o mandamento? Não, eu obedeço tudo, eu faço tudo direitinho. Aí Jesus fala, pega o que você tem, vende e dá aos pobres. Ele saiu triste, porque o coração dele, meus irmãos, não era como uma criança. Você está entendendo? Então quando Jesus ele fala a parábola, mostrando que muitas pessoas, elas querem entrar no reino de Deus, elas querem ser salvas, elas querem morar com Cristo para toda a eternidade, mas não estão tendo um coração como uma de criança. Não estão amando a Deus como uma criança. Não estão vivendo a palavra como uma criança. Pessoas maldosas, maliciosas, ambiciosas, gananciosas, desejando mal, armando cilada para um, para outro. Sabe, meus irmãos, o que eu estou falando? Por isso que, infelizmente, muitas pessoas, né? Felizmente que eu falo é porque aqui não vai pagar, né? Como dizem, né? Não, Deus vai, como é que fala? Quem plantou colhe, meus irmãos. Mas, infelizmente, tem pessoas que fazem o erro e não vai colher o erro. Aqui não colhe. Mas naquele dia, diante do Senhor, pode ter certeza. Às vezes a gente fica desejando mal, né? Não, você vai colher, vai colher. Armou contra mim, vai ver só. Às vezes a gente, ao invés da gente viver a nossa vida, viver para Deus, a gente fica desejando a queda do outro para falar assim, tá vendo? Desejou meu mal, se prejudicou. Meus irmãos, será que nós estamos tendo um coração como de criança? Deixando para lá e começamos a buscar Deus, viver a nossa vida? Viver aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus proporcionou para cada um de nós? Você está entendendo? Então, é nessa situação aí, hoje, né, Dia das Crianças, né, muitas pessoas estão se divertindo, né, feriado, enfim, não sei o que você está fazendo, não sei, né, festa e passeio, amém, glória a Deus. Mas Jesus está dando exemplo ali. E ele fala, se não for como uma criança, se não receber, não entra. Então, meus irmãos, nós temos que rever os nossos pensamentos, nosso coração. Não é como diz assim, pastor, tem que ser bobo, pastor. A pessoa arma contra você e você deixa para lá. Eu não estou falando isso, meus irmãos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o nosso coração, a nossa vida, como diz aqui, Jesus está falando, temos que receber o reino de Deus, a sua palavra, como uma criança. Por isso que eu estou falando, muitas pessoas elas buscam oração, mas não querem ouvir a palavra. Muitas pessoas se preocupam em receber profecias, revelações, bênçãos e vitórias, mas não querem receber a palavra. Você está entendendo o que eu estou falando? E por não receber, meus irmãos, infelizmente, se não recebe como uma criança, não entra. Volto a repetir, capítulo 18, versículo 17. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Não adianta, meus irmãos. Então temos que rever, olhar o nosso coração, ver como estão sendo as nossas atitudes, ver e rever os nossos pensamentos, pedir misericórdia, pedir perdão a Deus. Tem muitas pessoas que não pedem perdão. Não, eu fiz o certo, eu estou certo ou errado, amém. Meus irmãos, ainda que você esteja errado, perdoa. Perdoa. Tem muitas pessoas que fazem de tudo para aparecer, para o homem,
mas não faz nada para aparecer para o Senhor. Então, meus irmãos, só para a gente orar, diante de tudo que está acontecendo aí, muitas pessoas estão na expectativa, né? Não, vai ser amanhã, vai ser agora, a qualquer momento Jesus vai vir e eu vou para o céu. A qualquer maneira Jesus vai vir, é o sinal de que Jesus está voltando e eu vou ser arrebatado. Meus irmãos, vigia porque tem um monte de pessoas como aquelas virgens, né, que são nécias, estão dormindo, tem um monte de gente dormindo. E quando o noivo gritar, eis o noivo, né, quando gritar, eis o noivo, a pessoa vai ver que a porta se fechou e ficou do lado de fora, porque só entra quem for como uma criança, meus irmãos. Então no dia de hoje, com uma criança, coloca esse teu coração, sabe? Perdoa quem te fez o mal, perdoa você mesmo. Tem gente que não consegue se perdoar. Tem gente que perdoa todo mundo, mas não se perdoa. Não, a culpa é minha, eu fracassei porque a culpa é minha, eu não mereço, eu sou pecador. Tem gente que não se perdoa também, minha irmã. Se perdoa, meu irmão. Tem coisas que já aconteceu há tanto tempo na tua vida, e que você não esquece, você não se perdoa, você acha que o que aconteceu no passado é culpa sua, que você está vivendo hoje, colhendo o que você plantou. Tudo bem, eu entendo. Mas às vezes já se passou tanto tempo, meus irmãos, e você ainda tem esse sentimento, ainda essa sensação ainda de culpa. Perdoa, minha irmã, se perdoa. Peça a Deus, Senhor, me ajuda, me perdoa. Eu quero ser como uma criança, viver para o Senhor, buscar o Senhor, porque no final de tudo, meus irmãos, no final de tudo, pode ter certeza, ou entramos ou ficamos do lado de fora. Pastor, eu quero entrar. Você quer entrar no reino dos céus? No reino de Deus, melhor dizendo? Então, observa a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa observa muito o que os outros falam, né? Muitos líderes, pastores, pastoras, missionários falam, mas não observa a palavra. Então coloca isso no teu coração. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. No dia de hoje, Pai, onde se comemora o Dia das Crianças, tem muitas crianças sofrendo, Pai, muitas, como tem acontecido lá, Pai, nessas guerras, crianças doentes, entubadas, em coma, meu Deus, às vezes, o filho, o neto, enfim, esse familiar, Pai, essa criança de colo, talvez no ventre, Pai, dessa mãe, talvez está doente, talvez está ali, Pai, passando uma situação complicada, o médico disse que tem que ter cuidado. Meu Deus, nós oramos por todas as crianças, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia. Senhor, eu sei e eu tenho a certeza que essas crianças, Pai, que infelizmente vieram a padecer, Pai, estão com o Senhor. O Senhor a recebeu, Pai, eu creio, eu tenho a certeza disso. Meu Deus, eu tenho a certeza que essas crianças, Pai, estão na Tua presença. Mas que o Senhor possa curar, Pai, e cuidar dessas crianças que estão no hospital, enfermas, perderam os pais, estão diante dessas guerras. Que o Senhor possa ter misericórdia. Senhor, abençoa, Pai, todas as crianças, de todas as denominações e religiões, de todas, Pai. Essa pessoa que crê, que também não crê, meu Deus, abençoa, Pai, porque essas crianças não têm culpa. Crianças, Pai, não têm culpa de repente os pais estarem envolvidos em coisa errada e talvez levam os filhos ali para bagunça, para farra. Talvez, Pai, abandona até mesmo as crianças. Visita, Pai. Visita os orfanatos. Os orfanatos, Pai, onde tem muitas crianças, Pai, que choram, que o sonho delas é serem, meu Deus, terem um lar, mas estão lá, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada uma dessas crianças, abençoe essa casa, essa família. Senhor, que o Senhor possa visitar, Pai, todos eles em nome de São Jesus. Senhor, eu oro também por essa pessoa que já tem uma idade já avançada, já não é mais uma criança,
de colo ou uma criancinha. Mas talvez, Pai, precisa ser como uma criança para entrar no teu reino, Pai. Porque muitas pessoas, Pai, deixam a mágoa tomar conta do coração. Deixa o ódio tomar conta do coração. Deixa as preocupações e ansiedades desse mundo tomar conta, Pai. Esquece de viver a vida. Esquece, meu Pai, de adorar, de viver o Senhor. Esquecem, Pai, de ter alegria de estar na Tua presença, Pai, como aquelas crianças que queriam, Pai, chegar até o Senhor e os discípulos pediram para não estar. Mas o Senhor disse: vinde a mim, porque essas criancinhas é do reino dos céus, pertence ao Pai. Meu Deus, que possamos, Pai, limpar o nosso coração, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Pai, independente do erro e da falha que essa pessoa cometeu, independente da atitude que essa pessoa teve, ou talvez cometeu, Pai, agora pela manhã, mas que a Tua misericórdia, Pai, possa estar sobre a vida dessa pessoa. Fala com Deus, minha irmã. Fala com Deus, meu irmão. Aonde você estiver, peça a Ele, fala: Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que não presta, tira do meu coração, Pai, da minha mente, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Meu Deus, eu sei, eu reconheço, Pai, que eu sou pecador, que eu não sou digno de certas coisas. Eu sei, Pai, mas eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu perdão, da Tua misericórdia. E que eu possa estar, Pai, na Tua presença, e que um dia, quando o Senhor vier, na Sua glória, Pai, como diz as Escrituras, que um dia o Senhor virá, Pai, sobre as nuvens, que possamos nos encontrar com o Senhor, e possamos entrar no Teu reino e viver para todo sempre, Pai. E aqueles que pereceram, Pai, aqueles que não estão mais entre nós, Pai, que ao vir, Pai, o Senhor na Sua glória e majestade, como diz as Escrituras, ressuscitarão primeiro, encontrarão com o Senhor nos ares, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa guardar o coração de todos nós, que possamos ser como uma criança, sem ambição, sem ganância, sem malícia, mas sim, Pai, possamos viver aquilo que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Cuida da nossa vida, Senhor, cuida do nosso futuro, guarda-nos, Senhor, da cilada, do olho grande, da inveja, da maldição, da praga. Senhor, nos proteja de toda a armadilha do inimigo. Senhor, que o Senhor venha nos proteger e nos abençoar, Pai, pois entregamos tudo em Tuas mãos. É isso que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, fala com Deus. Fala com Deus, fala: Senhor, eu entrego tudo em Tuas mãos, pois eu tenho a certeza que o Senhor cuida de mim e vai cuidar muito mais, Pai. Pois eu tenho a certeza que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, que Deus, Ele cuida de você, que Deus te ama como um pai, e nós como filhos, como crianças, necessitadas da presença dEle, necessitados do colo, do abraço do Senhor, do amor do Senhor. Aqui estamos, Pai, e que o Senhor possa tocar na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Abre a sua mão, minha irmã, e receba a misericórdia e a graça do Senhor. Fecha a sua mão, coloca no teu coração, fala: Senhor, eu tomo posse, que o meu coração seja Teu, que a minha vida seja do Senhor, Pai, e que eu possa viver todos os dias da minha vida Te adorando e Te louvando. Por isso entrego tudo em Tuas mãos, pois eu creio que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.